Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Ao meu lado, o presbítero Lucas. Bom dia, graça e paz. Bom dia, apóstolo. Bom dia você de casa. Que essa palavra possa trazer transformação para a tua vida, que essa é a nossa intenção. Se você está aí através da Rádio Sudoeste nos ouvindo, não se esqueça que a gente também está lá no nosso YouTube, no nosso Facebook, no Instagram da igreja. Você pode acompanhar lá as nossas programações, essas palavras que têm abençoado as nossas vidas. E aí você também pode compartilhar com aquelas pessoas que estão precisando ouvir. Seja um canal de bênção também. Lucas, esse tempo, né, a gente tem visto que muitas pessoas se confundem nessa trajetória de vida de chegarem até o fim inteiros, né? Eu digo na questão espiritual, na questão do evangelho, né, do reino de Deus. Poucas pessoas começam, né, e chegam até o fim inteiros da mesma forma que começaram. Por que eu estou trazendo essa introdução nessa manhã? Eu conheço muitos pastores que me discipularam, né, que foram para mim referência, que ativaram no meu coração aquilo que é o chamado. E o início desses caras foi algo interessantíssimo, mas eles não chegaram até o fim da mesma forma que começaram. Em Romanos 5, né, versículo 18, Paulo ele divide o ser humano espiritual de duas maneiras. A pessoa espiritual não tem a ver com carne, com alma, corpo e espírito, não. Questão espiritual, ele diz assim: portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. Isso é muito lindo, né? Uma atitude de pecado condena todo mundo, mas uma atitude de salvação liberta todo mundo. 19. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Esses dois homens que Paulo está falando aqui, ele fala de Adão e Jesus Cristo, né? Fala de Adão e Cristo. Nessa construção da nossa vida, a gente esbarra com Paulo dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas você não vê Paulo: seja o meu imitador como eu sou imitador de Adão, né? Mas a maioria de nós imitamos Adão com muita facilidade. Quais são as duas questões que a gente imita Adão? Naquilo que é o pecado e naquilo que a gente não pode vencer a morte a não ser em Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O único ser humano, né, porque Jesus ele foi 100% homem, que começou e foi até o fim, vencendo essas questões, né, de ser inteiro até o final, foi ele. O restante fica pelo meio do caminho. Eu me esforço muito, Lucas, para começar e vencer a cada dia o meu mal. Eu tinha um mal ontem, eu não quero ter esse mal hoje. Eu tinha um pecado ontem, hoje eu não quero ter esse pecado. Vou vencendo cada dia as dificuldades da minha alma. Mas as questões daquilo que a gente vê na construção hoje de ministros, pastores, obreiros, líderes, essa falta de constância. Fico feliz desses meus, né, que foram, que me inspiraram, que me guiaram para Cristo, que não ficou encoberto, trouxeram para a luz aquilo que era dificuldade e foram tratados, curados nisso, mas o quanto que esses caras top, né, ficaram pelo meio do caminho, como eu vigiei, porque eu tenho visto no nosso meio hoje muitas pessoas que estão vivendo como Adão, não como Cristo, mas lideram, pregam, abrem igreja e vão embora. Mas se parece muito mais com Adão do que com Jesus. Apóstolo, esse versículo que o senhor leu, né, de Paulo, muitos de nós realmente não estamos praticando isso, né, de querer ser esse exemplo para as pessoas. Na maioria das vezes a gente está mais preocupado com a situação do status, né, de como que a sociedade está me enxergando, mais preocupados com isso do que Deus está achando daquilo que a gente tem feito, né? E é por isso que a gente tem ficado pelo meio do caminho, porque a gente tem tentado agradar homens, a gente tem tentado agradar as pessoas, a gente tem encoberto aquilo que são as nossas dificuldades muitas vezes, né? Porque se eu confessar esse pecado aqui, talvez eu perca esse local que eu tenha, que eu esteja, né? Eu vou perder meus seguidores, vou perder aqui essa posição na sociedade que eu tenho. E aí a gente tem esquecido da opinião de quem importa verdadeiramente, que é a opinião de Deus sobre as nossas vidas. E a gente tem tentado fazer essas coisas com a força do nosso braço, né? Porque se Deus não está conosco nessa situação,
seja de estar liderando, seja de estar ministrando, seja de estar tocando e diversas outras coisas que a gente pode exercer naquilo que é a nossa caminhada com Cristo. Se ele não estiver, a gente vai estar fazendo na força do nosso braço. E em algum momento, essa força vai se esgotar, com certeza, e a gente vai acabar ficando pelo caminho, como o senhor citou alguns exemplos aqui, né, de alguns líderes. E todos os dias, infelizmente, a gente tem visto notícias mais e mais, né, de pessoas que eram ministros de louvor e aí agora não querem mais, vão cantar lá no mundo. Pregadores que antes pregavam agora se tornaram, não, vou fazer uma palestra aqui sobre inteligência emocional e a Bíblia fica de lado. E a gente tem visto várias pessoas nesse segmento, por quê? Eu não quero confessar meu pecado, deixa eu quieto aqui na minha, Cristo tá lá, ele é top, mas eu quero fazer do meu jeito, quero fazer das coisas como que eu acho que é interessante, e aí não acabam não percebendo que com essas atitudes estão se afastando de Cristo. Com essas atitudes estão se afastando daquilo que é a verdadeira chamada das nossas vidas, né? Que é de pregar o evangelho. Lógico que não tem a ver de estarmos dentro de uma igreja para que a gente faça isso. Mas se Deus te chamou para e você está se afastando, a gente vai estar errando e vai ficar pelo meio do caminho sempre, né, apóstolo? É uma coisa muito interessante, né? Nessa construção de evangelho, do reino. Paulo fala assim em 2 Coríntios 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, a qual é a imagem de Deus. Paulo fala assim também, que aqueles que esperam só para essa vida, miseráveis de todos os homens. Eu vejo essas pessoas que eram do meio gospel, na música, pastor e etc., que a construção do início dessa caminhada, né, seja o que for, tinha muito mais a ver esperando para as coisas dessa vida. Como as coisas dessa vida não aconteceram, é verdade. Eles esqueceram, não aconteceram no Evangelho. Então eles vão agora para qualquer outro lugar, esperando que as coisas que eles esperam para essa vida aconteçam, né? Nada a ver mais com a eternidade, nada a ver mais com Cristo. E por conta disso, ainda que tenha visibilidade hoje, naquilo que é a marketing, né? A visibilidade daquilo que é a informação, a gente vai vendo que essas pessoas vão se tornando piores do que elas eram antes. Por mais que tenha mídia, por mais que tenha crescido financeiramente, mais seguidores agora, vamos embora, mais sucessos, mas é nítido, né, que eles esperam muito mais dessa vida do que da eternidade. A gente já viu aí de cantores que eram do secular e se converteram. E aí, uma frase que o senhor utiliza que é muito interessante, né? Não é porque lá fora a gente tinha sucesso numa área que quando Cristo nos resgata, a gente vai exercer essa mesma situação dentro da igreja. E o exemplo é com relação à música, né? Não é porque lá no mundo você cantava e que quando Cristo te resgatar, você também vai virar um cantor gospel. E aí aconteceu essa mesma situação, né? Era uma mulher, se converteu, aí começou a cantar. Só que ela cantava funk no mundo. Quando veio para Cristo, não se encaixou muito bem o funk dentro da igreja. Tentou várias vezes, aí não deu certo financeiramente. E essa foi a frase dela. O gospel não me trouxe retorno financeiro. Eu tô voltando para cantar funk porque me trouxe retorno financeiro. E esse versículo que o senhor usou, né? A gente tem esperado as coisas desse mundo. A gente quer os retornos, seja financeiro, seja de reconhecimento, seja de afagar o nosso ego, de diversas formas. A gente tem esperado isso. E a Bíblia, em momento nenhum, construiu isso. Né? Algumas pessoas vão pregar que a gente vive de glória em glória, com certeza. Mas essa mesma Bíblia fala que cada um precisa carregar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir Cristo. A gente termina o programa de hoje, né, trazendo essa reflexão para o teu coração. De repente você começou bem, está aí no meio do caminho, cara, rateando, colocando em xeque a igreja, o evangelho, o Cristo, a Bíblia Sagrada. Todo mundo já teve um momento de colocar em xeque algumas coisas espirituais. Eu vi isso no passado, achei que isso nunca fosse acontecer comigo, e teve um momento na minha vida que eu coloquei em xeque algumas coisas aqui dentro, e eu percebi que era o próprio Deus fortalecendo a minha fé nas questões, das dúvidas do meu coração, né? Jesus, ele fala assim, João 4, versículo 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse versículo ficou no meu coração como algo muito forte, fazer a minha comida, o meu sustento,
tento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, que na sua vida também seja assim. Você que está meio frio na fé, questionando algumas coisas, pensando como é que você vai terminar, já no meio do caminho desistindo, que o Espírito Santo renove suas forças e você volte novamente à prática das boas obras em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar através dessa palavra. E nós nos encontramos amanhã aqui. Que Deus te abençoe.